A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E hoje é dia 15 de novembro de 2017, agora são 16 horas e 30 minutos. Então é nessa tarde de feriado que a gente vai falar sobre logística humanitária. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, está presente a professora e engenheira de produção, Andressa Lima. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, Raíssa. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, falando sobre esse tema, um tema que eu fico muito feliz em estar divulgando, que é um tema que me motiva muito, sempre motivou muito os meus estudos. Então, a gente agradece aí a oportunidade. Muito bom. Professora, comece esclarecendo para a gente o que é logística e o que é logística humanitária. Isso, boa. Para eu explicar primeiro o que é logística humanitária, eu vou falar um pouquinho do que é logística. Então, quando você, ouvinte, está aí em casa e faz uma compra, por exemplo, pela internet, essa compra teve todo um estudo, teve todo um planejamento, que a logística o que é? É você entregar o produto certo, aquele produto que você comprou pela internet, na quantidade correta, nem mais nem menos, no endereço correto, na data correta, na data que foi prometida, na data que foi acordada com o cliente. Então, nem antes e nem depois. Então, todo esse planejamento, todas essas atividades ligadas a entregar o produto na quantidade correta, no endereço correto, o produto certo, essas atividades de planejamento, de operação, execução e controle, tudo isso faz parte da logística. Agora, quando a gente transpõe isso para a logística humanitária, o que seria? É a logística no atendimento à assistência humanitária, ajuda humanitária, que são as situações, por exemplo, de desastres, tanto os desastres naturais quanto aqueles desastres provocados pelo homem. Então, nesse caso, a logística humanitária é toda a atividade que você vai levar, por exemplo, você vai planejar e levar a realizar as operações de levar socorro, de levar equipes de resgate, de levar equipamentos de infraestrutura, de levar doações, medicamentos, alimentos, água, né? A atividade também de você conseguir resgatar aquelas pessoas. E muitas vezes isso é feito em condições muito diversas, muito diferente da logística normal. Porque nessas situações, por exemplo, se você teve um terremoto, muitas vezes toda a infraestrutura rodoviária ela foi destruída, ela está abalada, ela está com danos, às vezes você não consegue chegar com veículos normais, você precisa de equipamentos fora de estrada para levar, então você precisa de equipamentos especiais, a infraestrutura está abalada, está diversa. Então é uma situação muito especial e você tem a questão do tempo. O tempo na logística humanitária é muito importante. A gente fala das primeiras 72 horas no atendimento de um desastre, que é a questão do tempo ali. Ele que manda, assim, você está correndo contra o tempo todo. Porque quanto mais cedo você chegar no local e você conseguir resgatar as pessoas, levar equipes de saúde, equipes de resgate, mais vidas você vai conseguir salvar. Então, para isso, existe todo um planejamento, toda uma atividade que é planejada mesmo, que é feita pelo profissional da logística humanitária. Que pode ser um engenheiro de produção. Exatamente. O profissional da engenharia de produção ele é muito versátil. E ele pode atuar em vários campos. Inclusive, a logística é uma das áreas de especialização do engenheiro de produção. Então, eu tenho muitos colegas que formaram comigo e estão trabalhando na área de logística, porque é uma das atividades que mais empregam engenheiros de produção, é uma das maiores deficiências aqui no nosso país. Hoje, estima-se que 30% do nosso custo seja um custo logístico. 30% que a gente paga é um
custo logístico. Só de a gente pensar, aqui no Paraná, aqui na nossa região aqui de Foz, a gente tem muita produção de soja, né? Agora já começam as plantações e tal. Todo esse escoamento dessa produção até os portos para exportação, isso tudo é feito na base de rodovia. É um custo considerável, é um custo muito alto. E assim, se a gente pegar outros elementos da nossa economia, isso se repete. É um custo bem alto, a gente tem estradas que são ineficientes, com buracos. Às vezes, o mais certo não seria ter uma ferrovia, uma hidrovia. Então, enfim, tem uma série de deficiências na nossa infraestrutura logística que acarretam muito aumento no custo. É legal isso que você falou, por exemplo, do exemplo da soja, né? Isso torna a nossa soja muitas vezes menos competitiva, os nossos produtos menos competitivos no mercado internacional, devido ao alto custo, né? Faz com que custe mais caro para as pessoas, de repente, comprarem o nosso produto, porque ele chega com um preço muito alto final, né? Exatamente. Só um minutinho, por favor. Tranquilo. Bom, então, em relação... É legal você ter colocado a questão da logística humanitária, porque muitas vezes, por exemplo, a gente até pode pensar na logística empresarial, você deu o exemplo das compras na internet, né? Super palpável hoje em dia que a gente compra bastante coisa na internet. Então, de repente, demorou um pouco para chegar, chegou o produto errado, né? Não chegou no prazo, que às vezes você compra um negócio por determinada data, para uma festa, um vestido, um sapato, e não chega naquela data, pra gente é muito palpável, mas na questão humanitária isso se torna ainda mais drástico, né? A importância da logística se torna ainda muito, muito maior, né? E é legal que aqui no Brasil, pode ser que a gente não tenha grandes terremotos e tudo mais, mas a gente tem muita campanha de doação e muitas vezes a gente não para pensar que para onde que vai essa doação, o processo que ela passa até chegar exatamente na pessoa que precisa. E muitas vezes o alojamento, né? Para onde que vão aquelas pessoas? De repente aconteceu um desastre, para onde que vão aquelas pessoas? Precisa organizar um alojamento seguro, que caiba todo mundo, não é? Exatamente. Vamos falar um pouquinho, então, a questão dos desastres. Então, a gente tem os desastres que são de origem natural e os desastres são causados pelo homem. Então, por exemplo, desastre de origem natural. A gente tem seca é um desastre. Então, hoje, se a gente pegar hoje no Brasil, tem muitas cidades na região centro-oeste, sudeste, nordeste, que estão sendo afetadas pela seca. Então, com racionamento de água, racionalização de água. Teve queimadas, por exemplo, a gente viu agora há pouco no Jalapão, no Parque do Jalapão. São situações, são desastres que a gente enfrenta rotineiramente aqui no Brasil. Todo ano a gente vê notícias disso, mais ou menos nessa época do ano. Aí daqui a pouco dá dezembro, janeiro, aí a gente começa a ver as notícias. Teve inundação em alguma cidade lá do Sudeste, que começou a ter as chuvas de verão. Aí teve deslizamento de terra. Então, são situações que rotineiramente o Brasil é acometido. E a gente sabe muito bem as regiões que são afetadas, porque tem estudos de locais de risco. Às vezes a própria população sabe que ela está morando num local de risco. Então, a gente tem como prevenir. A gente não sabe exatamente a questão do desastre que o pessoal, a gente acha que assim, a gente não sabe quando vai acontecer. Tá, mas você tem uma ideia, algum período, que ele é mais recorrente, você sabe os locais que são de risco. E tem uma certa tipo de prevenção. Agora, a hora exata, o minuto exato, realmente isso a gente não sabe. Mas tem como, com base já nesses dados dos desastres mais recorrentes no Brasil, o Brasil ele é mais afetado com relação a secas. Então, muitas cidades têm problemas relacionados a secas e estiagens. E, em segundo lugar, por essa série de eventos hidrológicos, né? São as enchentes, inundações, alagamentos, principalmente nas cidades, né? Porque hoje você está ampliando muito as cidades, fazendo essa cobertura aí de concreto, né? E não tem espaço muito para água escoar, você tem problemas de construções em locais inadequados, às vezes não teve um plano adequado de zoneamento de solo. Muito bom, então é legal esclarecer isso, porque realmente a gente vê Estados Unidos, Japão, furacão e várias outras coisas, e a gente acaba achando que desastre são só esses casos, né? E no Brasil, às vezes, muito partindo da gente tem desastre que exige essa logística humanitária e a gente, às vezes, não se dá conta, Isso. A própria questão do desastre causado pelo homem. A gente teve, por exemplo, há uns 2 anos, a questão de Mariana. Foi um desastre causado por uma empresa.
Mas também você teve toda uma logística para atender a população daquele lugarejo que foi afetado. Inclusive foi legal a mobilização da população em relação à tragédia na época, né? Eu lembro que, inclusive em Foz, amigos e colegas, todo mundo se organizando, o Brasil inteiro se organizando para tentar ajudar de alguma forma aquela população, né? É um ponto positivo que a gente vê quando acontece um desastre, que a população ela fica mais unida. E ela se engaja, ela se sensibiliza bastante. Então, assim, que a gente vê que a gente tem esperança, né? É legal. Aqui em Foz, por exemplo, quando aconteceu aquela chuva de pedra, né, que atingiu principalmente várias pessoas do Porto Meira, né? A gente teve muita campanha de doação de tudo, né? De roupa, de alimento, de água, de gente pra ir lá trocar as telhas de telha, de lona pra cobrir, né? E é legal você estar comentando isso, Raíssa, porque geralmente a gente tem um hábito de ficar guardando, isso aqui é um problema que o governo tem que resolver. Tudo bem, tem coisas que o governo tem que resolver e cabe a nós cobrarmos. Mas tem coisas que a gente, como população, como sociedade civil, a gente pode se organizar e contribuir também com um trabalho voluntário em uma situação dessa, né? Então, e tem atitudes que a gente pode tomar que vão evitar, por exemplo, o maior desastre natural do Brasil foi aquele em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Então, deslizamentos de terra e também inundações e alagamentos. Foram os dois tipos de eventos. Após esse desastre, o que aconteceu? É parte importante da logística humanitária a gente aprender com os desastres, a gente estudar, por isso que tem muita gente estudando a logística humanitária, para a gente estudar o que aconteceu naquele desastre, como foi aquela situação, o que se fez de certo, o que se fez de errado, para você evitar novas situações parecidas, porque chuva sempre vai ter no verão, né? Então, a população, ela passou a ter mecanismos de controle, de verificação, de maneira simples, como a garrafa PET, para medir a quantidade de chuva, né, aquele índice pluviométrico, a partir de um determinado nível. Eles sabem que o risco aumenta, e aí eles têm que acionar uma rede, uma comunidade que vai avisar toda aquela comunidade, todo aquele bairro, todo aquele local, para procurar já um local pré-determinado para se abrigar e evitar, assim, que vidas se percam, que tenha uma quantidade grande de feridos, desabamentos. Então você evita, você trabalha um passo à frente, você não está simplesmente reagindo, você está prevenindo, que é o mais importante. E quando se trata de vidas, de saúde, da população, né, com certeza prevenir. A gente teve uma entrevista com o professor Eduardo falando de enfermagem e realmente a gente parece que o segredo, com o professor Roberto sobre sustentabilidade, e a gente percebe que o segredo aí da sobrevivência do ser humano é realmente agir antecipadamente, né, no diagnóstico, na prevenção. Isso entra também na questão da logística humanitária, não é? Exatamente, exatamente. Muito bom. Professora, quando que surgiu a questão, claro que desastres ambientais, aí, tanto naturais quanto provocados pelo homem, a gente tem aí no decorrer da história da humanidade, né? Como que surgiu a questão de se pensar a logística humanitária? Então, exatamente. Desastre sempre aconteceu, sempre morreram muita gente com esses eventos, principalmente terremotos, tsunamis, mas a logística humanitária ela é bem recente no campo de pesquisa. Foi no tsunami de 2004 na Ásia, que afetou a Ásia, vários países da Ásia, e também no furacão Katrina, em 2005. Foram dois eventos muito próximos que tiveram um impacto muito grande, tanto em relação ao número de vítimas fatais, pessoas afetadas diretamente e indiretamente. Um outro impacto dos desastres é a questão de perdas e danos, porque o patrimônio ele também é afetado. Então, se perde casas, se perde rodovias, uma série de instalações que às vezes são danificadas. Isso também é levado em conta, né? E aí, nesse período aí de 2004, 2005, que aconteceu esses grandes desastres, muita gente ficou sensibilizada, teve muita doação para esses eventos. O que se notou foi que uma certa ineficiência
em atender, em socorrer essas pessoas, em chegar ao local naquele período crítico de 72 horas, não se conseguia chegar, não se conseguia levar o socorro. E isso tudo dá uma certa aflição, assim, porque às vezes você consegue a doação, você consegue a estrutura e não consegue levar. E o que foi visto depois, estudando, fazendo as lições aprendidas, é que faltou planejamento, faltava gente própria para planejamento, para planejar essas atividades. Então, a partir disso, a própria academia, a própria ciência começou a se envolver mais e a pesquisar esses assuntos. Aí, eu acho legal porque a universidade, aqui a Uniamérica, ela está trazendo um assunto que é bem de ponta, assim, é bem recente, tem 10 anos que está se falando sobre isso, 10, 15 anos no cenário mundial, que as universidades de ponta estão pesquisando sobre esse assunto e estão colocando à disposição para as pessoas que vão utilizar, que são as pessoas que trabalham diretamente com a ajuda humanitária, a questão de forças armadas, defesa civil. Mas é um assunto bem recente que aí num espaço como esse a gente está podendo divulgar, isso que é muito legal. É legal a relação também da academia com a comunidade, né? Dessa aproximação de ver problemas reais, necessidades reais aí e da preocupação da academia em tentar solucionar esses problemas. Muito bom, então, estamos aqui com a professora Andressa falando sobre logística humanitária, a professora que é do curso de Engenharia de Produção lá da Uniamérica, mais uma vez mostrando aqui no programa a versatilidade da profissão do engenheiro de produção. Então vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação com a engenheira de produção e professora Andressa Lima falando sobre logística humanitária. Então a professora já explicou a questão da logística, da importância do planejamento em questões de desastres ambientais, desastres que afetam aí a população, né, de uma forma geral. A gente já falou sobre eventos que acontecem, claro, muito conhecidos, furacão, tsunami, mas que aqui no Brasil a gente tem deslizamento de terra e enchentes, várias ocasiões em que é necessário ter um planejamento para atender aí a população nesses casos. Professora, a atuação da logística humanitária, ela se dá durante o desastre, posterior a ele? Em que momento assim acontece com maior intensidade a questão da logística humanitária? Então, a gente diz que existem 4 fases no ciclo de um desastre, né? E o profissional de logística humanitária, profissional de engenheiro de produção que vai atuar nessa área, ele pode atuar em qualquer uma das 4 fases. Então, a primeira fase seria de mitigação. O que é mitigar? É você evitar, se você tem um risco, um perigo potencial, é você tomar uma série de ações que vai evitar que aquele perigo se realize quando houver um evento natural mais de um potencial mais desastroso, assim. Então, por exemplo, a questão a gente já falou do zoneamento do uso do solo. Então, em determinadas localidades que têm altitudes mais altas, então não construir casas tão acima. Então, a questão que já envolve uma questão também de planejamento urbano, né? Sim. De não deixar a população morar em áreas de risco. Exatamente, né? Próxima a leitos de rio. Então você vai também nessa fase pesquisar, contratar seguros para reduzir impactos. Então toda essa parte de seguro, isso faz parte da questão da logística humanitária. Tudo que você faz para minimizar os seus riscos. É legal você ter falado isso, que de volta na questão que a gente tinha falado do diagnóstico e da prevenção, né? Exatamente. A importância dessa fase, né? Essa fase é crucial, porque quando você tem um evento, aí o que tem que fazer é assistir, socorrer aquilo ali. Mas o que você puder fazer para minimizar, melhor. Um exemplo muito legal disso, eu comentei no bloco passado a questão do furacão Katrina, em 2005. Então, esse furacão Katrina, ele causou uma série de mortes, uma série de prejuízos também, pessoas afetadas que tiveram que sair de suas casas. O que a gente viu esse ano, em 2017, foi que a questão
o Oceano Atlântico, ele estava mais superaquecido e gerou uma sequência de furacões bem intensos esse ano. Tem 2 meses que passou isso nos jornais, né? Então teve o Harley, teve um outro furacão, então teve uma sequência de furacões bem intensos lá, velocidades nível 5, e eles passaram por outras regiões dos Estados Unidos, por exemplo, no Texas. Eles foram com um potencial de destruição tão alto quanto o Katrina, mas não causaram o mesmo número de vítimas, nem o mesmo número de perdas e danos em termos financeiros, né? E aí você vê de fato que a logística humanitária, na fase de mitigação, ela pode contribuir muito, pode salvar vidas, pode economizar. E aí sim você começa a ver o quanto que o estudo daquilo vale a pena. Então, nesse ano eu fiz essa reflexão, falei assim, caramba, que legal. Teve o evento, mas você foi muito menos impactado do que naquele ano que não se tinha esse estudo. Muito bom, né? É um estudo que a população teve a necessidade de parar para prestar atenção devido, né, a grande desastre, o número de mortes que teve nas questões anteriores, mas que parece que aprendeu a lição e teve um sucesso, né, nessa questão. Claro que acidentes acontecem, não é possível evitar tudo, né, e qualquer dano, mas tá aí legal, muito bom o seu exemplo da importância que teve, né, a questão dessa fase e da logística humanitária, que a gente, talvez para quem é um pouco leigo, sabe tão pouco, mas que tem um impacto aí, né, evitando a morte de muitas pessoas, não é? Aí, além disso, a gente vai ter a fase de preparação, que é em si, o evento talvez já seja mais próximo, aí você vai treinar a população, você vai treinar com plano de emergência, você vai treinar como defender a sua casa, como construir casas mais adequadas. Então a gente viu lá no caso da Flórida, a gente teve notícias assim, não, depois daquele furacão, mudou a legislação para construção de casa e agora as casas têm que ser construídas preparadas para um furacão. É diferente de construir. No Chile, tem terremoto e você não vê impacto nenhum. A gente só vê a notícia, a população está preparada, ela está treinada, ela faz simulação com constância. As construções são próprias para aguentar esse tipo de situação, no Japão também. Então, assim, passa mais tranquilo o evento. É lógico que é um evento de risco, mas você tem muito menos perdas, danos, vítimas, pessoas que vão parar num hospital acidentados. E isso tudo acontece nessa fase, essa condução de exercícios, ter um kit de emergência, essa fase de treinamento. Uma outra fase é a fase de resposta, é quando acontece o desastre em si. Então, é você colocar aquele seu plano de emergência que você planejou em prática. Então, para qual centro de distribuição você vai levar os donativos? O que é mais próximo? Qual que é o local? Você já tem que estudar o local previamente. Aquelas pessoas daquela localidade que é possível de ser afetada, para onde você vai levar? Né? Então, geralmente se leva para alguma escola, algum abrigo. Então, quais são esses abrigos? As pessoas sabem localizar? Nesse momento, você vai de fato levar. Você vai abrir esses abrigos, os centros de distribuição, vai levar as equipes de resgate, vai socorrer as pessoas e vai procurar, uma coisa muito importante, restabelecer os serviços essenciais. Água, luz. Energia elétrica. Exatamente. Né? Às vezes alguma estrada. Então você vai construir alguma ponte assim, mais emergencial, uma ponte não... alguma ponte... alguma coisa de madeira, que você restabeleça aquela comunicação, aquele transporte, que as pessoas possam voltar a ir e vir, facilitar o resgate das pessoas. E aí, por fim, na fase de reconstrução, que ela é mais demorada, porque justamente é todo o trabalho de limpeza, remoção, reconstrução, e aí, de fato, reconstruir a estrutura como ela estava antes, reconstruir as vias, as pontes, as casas, e também o restabelecimento completo de todos os serviços, né? É voltar ao ponto original do que estava antes, né? Antes daquele evento. Só que nessa fase, a gente vê que não tem tanta divulgação pela mídia.
as doações já diminuem, o governo, às vezes, as autoridades elas já vão se preocupar com outros assuntos, e às vezes aquela fase de reconstrução ela se estende por demais. E isso também causa um desconforto, causa um incômodo naquela pessoa que já foi vitimada pela questão do desastre. Você imagina, né? Realmente você perde bastante coisa. E eu acho legal que na fase da resposta ali, talvez a gente tenha a mobilização da sociedade civil, como a gente falou e tudo mais, mas isso que você falou é muito importante, que depois, ok, teve aquele processo ali bem crítico, tudo bem, é muito importante que todo mundo ajude, mas depois parece que fica mais esquecido, né? Não, beleza, tá todo mundo, sei lá, no alojamento, já todo mundo tendo comida, a eletricidade tá voltando, ok, parece que as coisas vão, entre aspas, se resolvendo e não há uma conclusão efetiva daquele trabalho, ou talvez não há uma divulgação de que necessidades que surjam posteriormente também nessa fase, né? Essa é a fase mais aguda da resposta, né? Mas a reconstrução também é muito importante. E é um caminho que a gente vê, assim, que as pessoas podem atuar mais. Então, com certeza. É um campo ainda para ser... A logística humanitária é um campo muito recente e ela tem muita coisa para ser expandida. Esse, por exemplo, é um caminho que ela vai se ampliar por aí. É muito legal, eu acho que tem a ver, até fazendo uma associação com a questão da sustentabilidade, da gente aprender a conviver com a natureza, né? Não necessariamente, a gente não tem como controlar, de repente, um furacão, não tem como controlar um tsunami, mas a gente tem como se amparar aí de várias coisas para conseguir passar por essas adversidades naturais de maneira que cause menos dano, não é? Exatamente. Aí você tocou num ponto importante, que é justamente a gente conviver melhor com a natureza. Esses eventos fazem parte. Cabe a nós ter uma forma de vida que seja mais sustentável. Porque aí você vai estar afetando menos a natureza, sem degradar rios, florestas, o solo, porque tudo isso, quando você degrada, a chance, o risco aumenta muito. Quando você degrada o ambiente natural, o risco aumenta muito de ter um evento que seja mais danoso. Muito bom. Professora, você já falou que essa área é muito, muito recente, com certeza tem um grande campo de atuação, né? Como que é a questão para o engenheiro de produção atuar no mercado de trabalho em relação à logística humanitária? Então, essa é uma questão muito interessante. A logística humanitária, assim como a engenharia de produção em si, ela é uma área interdisciplinar. Então, você vai ter contato com várias áreas de conhecimento e você pode atuar em vários locais, assim. Então, aqui, por exemplo, você pode atuar tanto em termos de voluntariado, quanto em termos de trabalho, assim, carteira assinada. Então, existem ONGs que contratam engenheiros de produção, profissionais de logística humanitária. Há um tempo atrás, no começo do ano, há um tempo atrás eu recebi um anúncio de vaga, por exemplo, do Médicos Sem Fronteiras, para contratar o quê? Um médico? Não, um engenheiro de produção para trabalhar na área de logística, porque eles trabalham bastante nessa questão de ajuda humanitária. Interessante. Existem órgãos das Nações Unidas especializados nisso. Por exemplo, a ONU tem o centro de distribuição dela, o centro de distribuição para logística humanitária em Roma. É um centro de distribuição gigante que vai atender desastres no mundo todo, porque ela tem essa atuação também. Por exemplo, você tem o Banco Mundial, que faz muitos estudos nessa área e patrocina, financia muitos projetos para aumentar a resiliência das pessoas, das comunidades e das empresas com relação a desastres também. Eles têm uma linha de apoio a isso. E fora as outras empresas privadas que também às vezes atua com uma área de risco, algum trabalho de risco em si, e aí precisa de um profissional que vai pensar nisso também. Então é um campo muito novo que está aí surgindo para esses futuros profissionais aí que estão chegando. Muito bom, excelente. Professora, é um prazer te ter aqui de novo. Volte sempre com as novidades aí em relação à engenharia de produção, com os campos de trabalho. É muito importante a gente divulgar esse curso, esse tipo de profissional que é a engenharia de produção. Muito obrigada por esclarecer aqui com a gente. Obrigada, Aissa. Obrigada a todos.
Bom, então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação nessa tarde de quarta-feira. Lembrando que no dia 18 de novembro, das 8 horas da manhã às 17 horas, acontece o Bazar Uniamérica, na Avenida Felipe Vancher, 1255, Jardim São Paulo 1. Encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Voltamos amanhã às 16h30. Até mais!